Continuando a análise dos Yokaimon, vamos falar daqueles Pokémon que são baseados nos yokais mais perigosos que existem no folclore japonês, começando com as ameaças mais fracas e indo para as mais mortais. Aquelas que não te matam, mas que você também não vai querer se meter com eles, são alguns poucos aqui, principalmente porque alguns não são nem o problema em si, só o aviso. Combinando com a Dex do próprio Pokémon, o Hakutaku é um yokai que não faz mal a ninguém, mas vê-lo é um péssimo sinal. Sendo um bicho aviso de mau presságio, a gente vê isso na Dex do próprio Pokémon, Absol, sendo mencionado como um que sempre que é avistado era seguido de um terremoto ou tsunami, e que por isso ninguém gostaria de vê-lo. E é começando light assim, com Pokémon yokai que não são muito perigosos, mas que significa algo de ruim, que é a mesma coisa que acontece com o próximo, o Akaname, sendo um bicho limbarudo que come lixo e vai atrás de coisas fedidas, aparecendo em banheiros para lamber o lodo, sendo até parecidos com os coelhos de poeira em nascimento, basicamente saindo do acúmulo de sujeira. Na Pokédex de Crystal, inclusive, Lickitung, é comentado sobre como o Pokémon usa essa língua para se limpar, mais uma vez, tirando a sujeira. Por isso, não é muito agradável. Com isso e sua alimentação são vistos como nojentos e que ninguém quer ter por perto. Mas esses são bem light, não querendo ser o mal, mas trazendo mais consequências. Agora, começando os verdadeiramente mais perigosos, e assim, vamos até usar um exemplo comparativo no começo, em yokais no geral existe uma variedade enorme de dragões. Existem os Wani, o dragão das águas que é traduzido frequentemente como tubarão ou crocodilo, e assim, é basicamente dizer que usavam o mesmo nome para bichos na água que atrapalhavam os moradores. Mas esses seres, eles eram, que nem os animais, perigosos para as pessoas, sendo provavelmente a inspiração do Garchomp e Gyarados, cada um para cada lugar. Mas também existem alguns outros dragões mais reais, no sentido de realeza mesmo, com os Imugi, serpentes marinhas que atingiram o ápice ao encontrar uma joia que caiu do céu, virando dragões capazes de controlar o clima, sendo a inspiração do Dragonite. E esse poder é uma das coisas comum a várias mitologias do leste asiático com dragões. Por exemplo, o dragão chinês tem os mesmos poderes, sendo então a inspiração do Rayquaza. E assim, vamos para um próximo que não é tão perigoso a humanos diretamente, só podendo causar mal a eles indiretamente porque está usando seus poderes de controlar a água e atrapalhando os humanos indiretamente. Mas Chusebora são caracóis que vivem no mar e que, se viverem por muito tempo, viram dragões, que explica completamente tudo sobre o Goodra. Mas continuando na água por um tempo, principalmente pela quantidade de animais e acidentes aquáticos, temos muitos outros yokais que nasceram de contos envolvendo a água. Primeiramente, Kappas são nomes já comuns a gente quando a gente fala de yokai, existindo 2 Pokémon que tem esse bicho como base inspiracional dele. A cabeça do animal aqui tem sempre algo relacionado à água, já que o yokai para continuar vivo precisa tê-la. E essa é a inspiração de Ludicolo e Golduck. No assunto ruim para humanos, vale mencionar sua semelhança a um ser mítico do folclore brasileiro. Eu não consigo explicar esse ser lendário de Goianinha nesse vídeo, mas se você pensa no seu nome, tudo faz sentido, porque sim, o Kappa faz a mesma coisa. Mas voltando pro Japão, o yokai Onamazu é baseado num bagre capaz de causar terremotos, apesar de visualmente ele poder também ser a explicação do Dondozo. O único que nós temos certeza aqui é Whiscash. O Pokémon bagre é, além de peixe, logo, tipo água, também o tipo terra, conectando essa capacidade do yokai de causar terremotos. Mas nem sempre os yokais são ameaças diretas, que nem já falamos antes. Kurage no Hitotama são seres mais estáticos, que é irônico com o Pokémon que ele se inspira, mas ele é uma água viva que flutua e brilha no escuro, sendo relacionado a medo e o sobrenatural por ser um ser que aparece no meio do mar flutuando, sendo essa a sua única ameaça, o medo. Exatamente como o Pokémon Jellicent é encontrado até nos jogos de Nova e explicando a sua tipagem fantasma, que a gente já sabe também que foi uma coisa mudada depois. Mas falamos de água, mas vamos entrar na Terra e ver alguns outros yokai, no caso aqueles relacionados a outros tipos de problemas climáticos. Com isso indo ao Tengu, macaco, pássaro, humanos, conectados com os céus, terra e ao sol. Com isso tem muita coisa para tentar pensar em qual Pokémon é baseado no Tengu, mas não é muito difícil, afinal Tengu no budismo são demônios narigudos espíritos das montanhas e florestas, protegendo-nas das pessoas. Sendo tudo isso a explicação da tipagem grama e sombria do Pokémon Shiftry, sendo protetores da floresta, logo causando mal aos humanos se for necessário. E falando em um outro clima, Kamaitachi
é uma representação de ventos fortes e gélidos, sendo uma foinha que se move rápido como vento e que corta tudo no frio. Esse é um dos yokai que se repetiu na segunda, quarta e agora na nona geração, sendo as inspirações de Sneasel, Weavile e Chien-Pao, inspirando eles com um ataque alto e velocidade, já que essa é toda a premissa do folclore da criatura. Permanecendo no frio ainda, temos uma que deixa a Pokédex do Pokémon muito mais assustadora, já que Yukiona é um yokai que é uma mulher que vive em meio à nevasca, invadindo casas e sequestrando homens para sua coleção. Deixando muito bem explicado a Froslass ser um Pokémon 100% mulher, explicando também a sua habilidade Snowcloak, que aumenta a evasiva na nevasca, e que explica todas as vezes que falaram sobre Froslass se casando com pessoas. Mas, só aproveitando que falei da evolução, vamos comentar o quão irônico é a sua pré-evolução ser baseada nos Yukiwarashi, os filhos da neve, um yokai sobre um casal que cuidou de um boneco de neve como se ele fosse um filho, mas que no fim do inverno ele derreteu. Por isso o Pokémon fica no frio sempre, mesmo com frio, não tão muito afim de morrer os Norants. Mas, continuando em yokais mulheres, temos também Futekutiona, a 2 bocas mulher. Se a gente traduzisse o nome diretamente dos 3 kanjis para brasileiro. De forma simplificada, ela é uma mulher que não só tem uma boca no lugar normal, mas também o seu crânio se divide, formando uma segunda boca, que é por onde ela se alimenta, nunca comendo com a outra. E é literalmente sobre isso. Ela só é assustadora porque tem uma segunda boca, que usa seu cabelo como braços, se movendo como uma serpente que não come. É bem assustador, sendo um pouco diferente do Rokurokubi, especificamente aqui o Nukekubi, uma cabeça flutuante que se desprende do seu corpo e que, sedenta por sangue, essa maldição familiar ataca outros à noite. Esse yokai é o que inspira Misdreavus, o Pokémon que é puramente uma cabeça flutuante e gosta de assustar os outros à noite. Não tem muita parte de beber sangue. Mas isso acontece. O interessante é que anos depois esse Pokémon evoluiu e Miss Mages parece ser inspirada em Nazubaba, uma velha assustadora que tem dentes pontudos e é roxa, sendo o yokai que assombra a montanha Hiei, que é uma montanha que fica ao norte da região que inspira Kanto e Johto. Mas, mesmo que contos de fantasmas no geral sejam bem comuns, no Japão nós temos os conhecidos como Hitodama, almas humanas, bolas de fogo azul que flutuam no meio da noite. E isso são a inspiração da bola de fogo Gastly, ainda mais com o seu shine sendo azul. O interessante é que, a depender da localidade no país, no Japão, além do seu nome ser diferente, ele também tem propósitos diferentes. Em Okinawa, eles também são chamados de Tamagai, sendo espíritos que levam humanos para sua morte, ou em Yachimata, sendo chamados de Tamase, são os espíritos dos falecidos que vão até as pessoas com quem essas pessoas, antes de morrer, tinham relações muito próximas. Ainda temos alguns outros fantasmas que, lembrando, são ruins pelo medo, já que sua existência é puramente uma forma criada de explicar o medo da morte, o medo do escuro, às vezes ter misturados, e no caso do Kodama é exatamente isso, sendo eles espíritos da floresta, seres que habitam árvores ou então são a própria árvore. Juntando isso com a lore do próprio Pokémon que se inspira neles, é literalmente Trevenant, com o Phantump inclusive fazendo parte disso, sendo o espírito das pessoas com medo que morrem perdidos na floresta, habitando a árvore e que depois também, ao evoluir o Pokémon, vira a árvore em si, sendo a combinação da história completa do yokai. E assim, tipos de espíritos diferentes também existem em meio a eles, e o Shikigami é um deles que não deva ser confundido com os Shinigamis, esses aqui só comem maçãs. Os Shikigamis são essencialmente espíritos que podem ser convocados a possuir coisas, mas mais comumente eles eram usados para possuir origamis, sendo uma das possíveis inspirações da Kartana, que é um origami que, no anime, vive repetindo uma frase, como se fosse um encantamento com a ordem que o Shikigami recebeu. E indo pro último Pokémon fantasma, que não é baseado no yokai fantasma dessa vez, Omokade é uma centopeia gigante que come humanos, serpentes e dragões. Lembrando que serpentes aqui é igual ao Dragonair, mas esse mesmo monstro, em contraparte, é fraco à saliva dos humanos, o que torna toda a lábia do Volo muito mais engraçada ao conseguir ter ao seu lado o Giratina, que se inspira nesse monstro. Mas, assim, lendários baseados em yokai, como Landorus, Thundurus e Tornados, que são baseados em Inari, Fujin e Raijin, têm vídeos próprios na série do Pokémontologia, que são bem mais explicativos quanto a essa conexão dos Pokémon lendário com as suas inspirações. Tem essa playlist aqui na tela se você quiser ver mais vídeos sobre isso, além de outras playlists sobre algumas outras coisas.